Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. É com imensa alegria que aqui estamos para esse reencontro de diálogos, de reflexões sobre o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Em seu Evangelho, Mateus 5, 1 a 3, registrou que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Entendemos que não foi por acaso que o Mestre iniciou o Sermão do Monte destacando a humildade. O que representa a humildade em nossa vida? Dejair Baptista de Paula Júnior, palestrante espírita da cidade de Maringá, vai nos falar sobre essa importante virtude. Olá, Dejair, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Dona Ivone, bom dia. É uma alegria estar aqui mais uma vez. A humildade, né? Como é que nós podemos definir essa virtude? Dona Ivone, os dicionários, eles têm muitos significados para essa palavra, muitos sinônimos, mas à luz da doutrina espírita nós poderíamos pegar somente duas definições, que é a capacidade de reconhecermos os nossos próprios erros, as nossas imperfeições, limitações, e ao mesmo tempo é uma demonstração de respeito, de orgulho. Então nós ficaríamos com esses dois pontos e nós podemos aprofundar um pouco mais sobre o significado dessa palavra, que é muito ampla, mesmo à luz do Espiritismo, há uma grande amplitude. Certo. Quando se fala em humildade, também se pensa em orgulho, que é o seu oposto, não é? Sim, eu concordo, porque como nós ainda não conseguimos conquistar essa virtude, a gente tem mais facilidade para entender o orgulho, que ainda é o que nós carregamos, do que a humildade. E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, eu gosto muito de um texto que ele escreveu, que não foi publicado nas obras básicas, que chama Orgulho e Humildade. E nesse texto ele comenta que o orgulho é a exaltação da personalidade que leva o homem a se considerar acima dos outros. E ele fala que a causa é algo muito natural, que é o instinto de conservação. Só que nós, seres humanos, quando nós estávamos no estado de animal, nós tínhamos esse instinto no limite correto, exato, equilibrado. Então, por exemplo, nós, como animais, nós não comíamos mais do que nós necessitávamos, nós não nos achávamos melhores do que outros. Mas quando nós conquistamos, como seres humanos, começamos a conquistar a consciência de si mesmo, uma inteligência mais refinada, nós começamos a usar essa inteligência, essa consciência para o nosso prazer. E nós, então, fortalecemos cada vez mais a busca desse prazer e com isso nós exacerbamos esse ponto, esse instinto de conservação. Mas, contido em justos limites, esse sentimento é bom, porém, nós o exageramos, por meio da nossa própria inteligência. Mas por meio dela, nós também voltaremos a esse equilíbrio e conquistaremos essa virtude tão importante para a nossa própria felicidade. E quais seriam, Dejair, as dificuldades que nós encontramos para conquistar essas virtudes? Por que tanta dificuldade, Diz o Espírito Joana de Ângeles
que são os problemas ancestrais que todos nós trazemos. Nós temos conceitos internos ainda que a força pessoal é muito importante para nós. O destaque, a independência, o poder, que eles nos trarão felicidade. No entanto, nós temos percebido ao longo do tempo que não. Porém, nós ainda temos esse conceito arraigado e é necessário estudo, meditação, reflexão e muito autoconhecimento para que a gente possa mudar esses conceitos. E talvez um ponto importante é que nós temos uma preocupação muito maior com o orgulho da conquista em detrimento da fragilidade de quem nós realmente somos. Nós ainda somos espíritos, né? E com corpos físicos, enquanto na Terra, muito frágeis. Exatamente. E qual é, Dejair, você falou que nós somos espíritos, né, ainda muito frágeis na Terra. Então, qual é a nossa realidade espiritual, né, perante a existência na Terra? Eu vou começar falando um pouco sobre alguns pontos bem interessantes para refletir, para nós refletirmos. O primeiro é que nós ainda talvez nos consideramos muito mais do que nós somos realmente como, né, donos de um corpo físico. Porque basta um inseto nos pique e nos transmita um vírus que o nosso corpo físico pode morrer. Às vezes, um instrumento que a gente toca infectado é capaz de nós passarmos por enfermidades e nós morrermos. Então, o nosso corpo físico ele é muito frágil e nós nos achamos muito mais do que nós realmente somos, né? E talvez pontos interessantes para que a gente reflita é nós nos lembrarmos, por exemplo, só na Terra nós somos um espírito encarnado no meio de 8 bilhões. E quando você analisa também ao redor da Terra, nós temos quase o dobro dessa quantidade de seres humanos desencarnados ao redor da Terra. Quando a gente olha a Terra, nós nos lembramos que ela faz parte do universo, que só na Via Láctea, na nossa galáxia, nós temos bilhões de sistemas solares, trilhões. E quando nós olhamos, né, que com a tecnologia atual nós já sabemos que nós temos bilhões de galáxias com trilhões de astros muito maiores do que os nossos, nós começamos a nos lembrar que nós somos muito pequenos. Então é importante nós entendermos as nossas fragilidades, né? Outro ponto talvez interessante é a gente entender ainda as nossas imperfeições. Quando nós olhamos espíritos elevados, assim como Francisco de Assis, ou talvez o mais de todos, que é Jesus, nós olhamos Jesus e percebemos o quanto nós temos que galgar. E quando a gente realmente interioriza isso, nós começamos a entender que ainda somos pequenos, somos frágeis, e isso talvez possa auxiliar nessa humildação, né? Nessa humildade. E alguns pontos interessantes, por exemplo, nós necessitamos uns dos outros, né? Ninguém é independente. Por exemplo, essa mesa que nós estamos, alguém construiu, essa roupa que a gente está usando, né? Os nossos óculos, e assim por diante. Às vezes os veículos que nós usamos, alguém construiu, alguém produziu, ou seja, nós somos interdependentes uns dos outros. E é importante a gente deixar claro isso para nós mesmos, porque senão, muitas vezes, nós nos achamos mais do que nós realmente somos. E isso é um grande dificultador quando nós saímos dessa realidade. É importante trazer essa realidade para nós. Exatamente. Então, veja, nós estamos falando bastante sobre a humildade. Você poderia dizer assim as características, né? Como nós identificarmos se estamos sendo humildes? Quais são as características dessa virtude? Nós poderíamos iniciar que uma pessoa humilde, como ela sabe quem ela é
e como ela está, ela não se lisonjeia com os elogios, mas ela também não se sente humilhada quando alguém zomba dela. Porque ela sabe quem ela é. E ela sempre abençoa a dificuldade que ensina. Isso é importante. Ela não se revolta, ela não se rebela. Ela simplesmente olha, né, se submete ao Criador e ela se sente bem com tudo que acontece, porque ela pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa enfermidade, com essa situação difícil que eu estou passando? O que o Senhor quer que eu aprenda? Outro ponto talvez interessante é que mesmo que ela seja incompreendida, ela se esforça para compreender as outras pessoas. Ela sempre vai ser paciente, porque ela não vai se irritar quando alguém a contraria ou discorda dela. Porque do mesmo jeito que ela percebe que ela tem o direito, ela gostaria de ter o direito de ter as suas próprias ideias, as suas convicções, ela respeita no outro. Porque do mesmo jeito que ela quer ser feliz, ela tem os seus sentimentos, ela também respeita no outro. E assim outras características, como por exemplo, ela não impõe as suas propostas a ninguém, né? Ela sabe que tudo que está fora dela, ela não controla. Então ela não impõe as suas propostas a ninguém, ela não inveja a ninguém, porque ela sabe que cada um de nós está em um estágio evolutivo diferente. Ela não tem a presunção de resolver todos os problemas que chegam até ela e sempre vai fazer o melhor, porque ela sabe que muitas coisas não dependem dela. E quando a gente entende que nós só controlamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa fala e as nossas atitudes, o restante nós não controlamos. Ela então tem uma forma de olhar o mundo, olhar a vida de forma diferente. Dejair, a doutrina espírita, quando ela nos ensina com muita propriedade quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, nos auxilia muito a desenvolver essa virtude, não é mesmo? Sim, porque nós começamos a perceber, Dona Ivone, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos, sem exceção. Mesmo o espírito mais puro que nós conhecemos, né, o único espírito puro que nós conhecemos, que é Jesus, nós sabemos que ele também foi criado simples e ignorante. A diferença é que ele foi criado muito, muito, muito antes de nós. Nós sabemos, por exemplo, pelo livro de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, A Caminho da Luz, que há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi criada, Jesus já era um espírito puro. Então ele já fez todo esse processo em outros mundos, né, em outros sistemas planetários, talvez em outra galáxia, não sabemos, né? Mas o mais importante é que todos nós fomos criados simples e ignorantes, em momentos diferentes por Deus, e Deus não para de criar seres humanos até hoje, e todos nós chegaremos à perfeição relativa, já que a perfeição absoluta é somente o nosso Pai, o nosso Criador. Mas é importante a gente entender isso, porque nos dá uma tranquilidade, né? Como eu disse, a gente não vai mais invejar ninguém, porque uma pessoa ela está numa situação, num estágio evolutivo, intelecto, moral muito acima de nós. A gente começa a entender isso e aceitar muitas coisas. Com certeza, né? Então, Dejair, nós podemos dizer que Jesus foi o maior exemplo de humildade que nós tivemos? Sem dúvida, Dona Ivone. Sem dúvida. E talvez nós necessitemos de meditar mais sobre Jesus e o seu exemplo de humildade, porque ele poderia, quando ele resolveu vir, né, ao nosso planeta como governador espiritual do nosso planeta, para dar o exemplo maior, porque até então ele havia enviado seus emissários, mas ele é o maior de todos, né, no sentido de ser o espírito puro, perfeito. E quando ele resolve, então, nascer no nosso planeta, ele poderia ter escolhido nascer, por exemplo, numa família de reis, de príncipes, de nobres, mas ele escolheu nascer numa cidade que
tinha 200, 300 habitantes, filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, mas pessoas muito nobres, trabalhadoras, né, virtuosos, simples. E ele é interessante porque ele fica numa casa, num lar, até os seus 30 anos, no anonimato, convivendo com irmãos que não o compreendiam. No entanto, ficou lá, trabalhando em um serviço simples. Quando ele sai, devido à sua missão, ele faz caminhadas longas, convive com seres difíceis, mas sem superioridade. E é tão interessante que essa mesma forma dele de ser, ele era tão igual aos outros na sua forma de se portar, que muitos não o reconheceram como Messias, como embaixador de Deus na terra. E é muito interessante, porque ele nunca teve a presunção de convencer ninguém, mesmo sendo o nosso governador espiritual. E ele cumpriu o que ele veio fazer. E ele deixa claro para nós, em Mateus, no capítulo 20 e 27, aquele que quiser ser o maior, seja o que mais serve, seja o servo de todos. Então é interessante. E ele, para nos exemplificar, dar algo, né, que nós, tangível ali, que nós pudéssemos perceber, na última ceia, ele cinge a sua cintura, uma toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos, né? E às vezes a gente não percebe o quanto isso é relevante, mas naquela época somente se lavava os pés, os escravos lavavam os pés dos seus senhores. Ou seja, é importante a gente entender isso. Ele quis mostrar, deixar claro para nós que aquele realmente que quiser ser o maior tem que ser o que mais serve. E esse conceito é tão difícil ainda para nós, porque o mundo hoje mostra que feliz é aquele que é servido, é aquele que tem poder, é aquele que é independente, etc. Mas ele deixou claro para nós, porque nem ele prescindiu de 12 apóstolos. Então, a vivência de Jesus, nós precisamos meditar mais sobre isso, né? E o que é a felicidade real para nós, que somente a humildade é capaz de trazer, de nós desenvolvermos em nós essa felicidade que nós buscamos tanto. E termos em Jesus o nosso modelo e guia, né? Sim. Modelo e guia. Sim. Dejair, nós sabemos que não existe receita pronta para isso, né? Mas há meios de se desenvolver essa virtude? A verdadeira humildade, Dona Ivone, o Espírito Joana de Ângeles comenta que nós conseguimos conquistá-la somente através do conhecimento vivenciado por meio do autoconhecimento. Ou seja, é necessário que eu estude, conheça, por exemplo, a doutrina espírita, nós podemos estudá-la, meditá-la, tentarmos vivenciar aquilo que nós estamos aprendendo, mas é necessário o autoconhecimento. Tanto é que nós temos a 919, 919A em O Livro dos Espíritos, que somente pelo autoconhecimento, quando eu me esforço para vivenciar esses conhecimentos novos que eu vou tendo, e eu percebo se eu estou ou não, quais são as minhas dificuldades, então eu consigo trabalhar essa humildade. E buscar a simplicidade e a compreensão existencial. Entender que tudo é transitório. Enquanto nós estamos no mundo, tudo é transitório. E tudo tem o valor que nós atribuímos. Por exemplo, uma casa, uma pessoa que ela chega na sua casa, viajou com a família e voltou. A casa foi roubada. Talvez uma pessoa ela entre em depressão, ela fique muito magoada, ela não aceite, ela se machuque muito com aquilo. Outro, talvez, ele vai olhar aquilo e pensar, bom, o que nós podemos fazer para não permitir que isso ocorra novamente? Vamos trabalhar, precisamos comprar muitas coisas que nós perdemos aqui e vai focar dali para frente. Então, ou seja, cada um dá o valor, né, que está dentro de si, atribui os valores às coisas que estão dentro de si. Então nós precisamos refletir sobre isso. Quais são os valores que eu atribuo a tudo que me ocorre, a que me acontece? A gente se fazer acessível e atento, né, às pessoas, a tudo que nos ocorre, principalmente aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos.
E por último, diz o Espírito Joana de Ângeles, nunca disputes a projeção, o destaque. Entenda o quanto o anonimato ele é importante para a nossa felicidade. Ela diz, e nós ainda, hoje no mundo, principalmente pelas mídias sociais, nós queremos o destaque, a projeção, sermos mais vistos que os outros, sermos o primeiro num grupo de WhatsApp a enviar uma mensagem, uma novidade. E ela diz que nós deveríamos buscar o anonimato e não a projeção e o destaque. Então é uma luta íntima ainda, esse esforço. E lógico, nós vamos precisar de muito esforço, de muita vontade. E a vontade nós poderíamos dizer, Dona Ivone, que ela é o conjunto de 3 variáveis importantes, né? Nós persistirmos no bem, na busca dessa virtude que a gente quer, termos paciência, porque não será da noite para o dia, mudar conceitos e hábitos que nós temos por séculos, nós teremos que nos esforçar muito, sermos muito pacientes e termos autoconfiança. Sempre lembrando que a autoconfiança, ela provém de uma fé raciocinada. Ou seja, nós nunca receberemos de Deus uma situação, um fardo maior, mais difícil do que os nossos ombros sejam capazes de carregar. E lembrar de Jesus, porque mesmo Ele também, quando esteve entre nós, quando Ele estava no Gólgota, levando a sua cruz com mais de 60 quilos, com farpas, após tomar fel, após receber chicotadas, e o seu corpo físico, como era igual ao nosso, Ele se cansou e Ele não prescindiu de um cirineu para ajudar a carregar a sua cruz. Então nós também podemos pedir ajuda a tantas pessoas que nos amam tanto, que ficariam felizes de nos auxiliar. E por que não pedirmos auxílio? Então o mais importante é isso, é nós nos levantarmos quantas vezes forem necessárias e ter essa certeza íntima de que nós somos capazes, que tudo que Deus permite que nos ocorra, nós somos capazes de trabalhar, nós somos capazes, né, de nos esforçarmos para vencermos a nós mesmos. Dejair, depois de tudo que nós conversamos, a gente entende, né, porque Jesus colocou a humildade como em primeiro lugar no Sermão da Montanha, né? Ela seria a base para tudo? Qual é a análise que você faz? Ela seria, Dona Ivone, e é tão importante porque o Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que sem a humildade vos adornais de virtudes que ainda não conquistamos. Então a humildade, ela é muito importante. E eu poderia dizer, Dona Ivone, que a humildade, em última análise, ela é uma submissão à vontade de Deus, uma doação plena e total de suas mãos. A gente nos doarmos, né, em relação às mãos de Deus, no sentido figurado, no sentido de que Deus comanda todo o universo. E quando a gente entende isso, que nós só controlamos aquilo que eu comentei, né? Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas falas, as nossas atitudes, tudo que provém de fora de nós, provém da vontade de Deus. Então, quando nós nos doamos e compreendemos que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, nós temos dificuldades, muitas vezes, na oração do Pai Nosso, quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas às vezes quando a gente pensa que algo pode acontecer que a gente não quer, a gente fala, mas por favor, Senhor, isso não. Então nós temos dificuldades de entender que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então nos entregarmos, nos doarmos plenamente a essa vontade dEle, que nos ama infinitamente, que é soberanamente justo e bom, isso fará uma grande diferença na nossa vida. E essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Dejair, nós agradecemos imensamente por você nos trazer essa contribuição. Esperamos tê-lo muito em breve conosco. Obrigado, Dona Ivone. A alegria é nossa. Muito obrigado. Nós agradecemos a todos vocês
que estão conosco e lhes desejamos uma semana de muita paz, de muita alegria. Muita paz a todos.